Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E se a gente ler só um, fica estranho, né? Fala, o que é isso que Deus está pedindo? E eu quero também trazer uma ênfase para a maneira como Paulo está dizendo. Irmãos, pela misericórdia de Deus. A gente pode ler isso de muitas formas, mas eu percebo nos apóstolos um certo desespero, não no sentido negativo, como alguém que está desesperado e não sabe para onde ir, mas um desespero de convicção. Quando nós vemos João, por exemplo, falando, olha, o que nós vimos, o que nós tocamos, o que nós testificamos, o que os nossos olhos viram, é isso que nós estamos compartilhando. A gente vai ver isso na carta aos Hebreus, o autor dizendo ali com tanta preocupação e com tanto desespero bom, como quem tem convicção de algo, como quem está vendo. Irmãos, pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias de Deus, ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. Mas que jeito que nós vamos fazer isso? Conversa estranha. O versículo 2 vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós vamos viver e oferecer diante de Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo? Não tomando a forma desse mundo. De fato, nós precisamos permitir que a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, o que os profetas disseram sobre Ele, o que os apóstolos testificaram, seja uma verdade diante de nós. De modo que as nossas preocupações não vão ser as mesmas preocupações com o mundo, que o mundo tem. As nossas maneiras de pensar não vão ser as mesmas. Nós não vamos tomar a forma, ou não vos conformeis. Eu sei que alguns sabem, mas é importante falar. Não vos conformeis, não tome a forma. Como é a forma do mundo? Não se adeque. Não entre nessa forma. Mas se permita ser transformado pela renovação da vossa mente. Se permita mudar tudo, assim como Deus mudou ali a vida dos levitas a partir desse dia. Não, vocês vão ser contados diferente, a postura de vocês vai ser diferente. Vocês vão morar no meio do povo, mas vocês vão morar diferente do povo. Vocês vão ter uma herança diferente da que todo mundo tem. Vocês vão viver de um jeito diferente do que todo mundo vive. Sabe por quê? Eu estou formando um povo, na verdade é um reino de sacerdotes. Eu estou construindo uma casa espiritual para habitar. E essa casa espiritual não mais vai ser construída com o sacrifício de animais, não mais vai ser construída com homens que têm uma aparência farisaica, uma aparência de um sacerdote, mas ela vai ser construída por pedras que se achegam à pedra angular. E na medida em que a gente se achega à pedra angular, nós vamos sendo ajustados a ela, nós vamos crescendo nela, e nós vamos sendo transformados. Queridos, o reino de Deus se trata da vontade de Deus. E como Ele está construindo, desejando um reino de sacerdotes, Ele fala: deixe que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. Deus vai transformar vocês através dessa renovação. E vocês vão experimentar o reino, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós que não tínhamos parte nenhuma nisso, precisamos ter o fato de nós sermos chamados por Deus, chamados pela sua palavra, de sacerdócio santo, de sacerdócio separado, de um povo exclusivo de Deus. Nós precisamos ter isso como um privilégio. Nós precisamos nos permitir sermos transformados até em coisas que hoje a gente tem convicção de que a gente está certo. Senão a gente não experimenta a boa, perfeita e agradável. Eu sinto que o Senhor Ele está sempre fazendo isso com a gente. Parece que quando a gente firma os pés e acha que chegou, alguma coisa vem e fala: puxa vida,
A hora que a gente acha que agora estamos top, a gente vai estar maravilhosamente bem, conforme o nosso coração, conforme foi encontrado no nosso coração ainda, um lugar para ser ensinado por Deus, um lugar para ser encontrado perto dele, independente das coisas que a gente faz, em nome de Jesus. É Jesus que precisa habitar em nós. Ser um sacerdócio santo é ser alguém que está comprometido em cuidar do lugar da presença de Deus na sua vida, na sua casa. É ser alguém que está comprometido a carregar a presença de Deus por onde quer que passa. Não importa se a gente está sozinho, se a gente está trabalhando, se a gente está na igreja, se a gente está no campo, não importa, nós estamos carregando uma presença. Os nossos pais provaram um pouco disso ainda, quando eles entravam nas filas de banco, né? Hoje nem fila tem, daqui a pouco nem banco vai ter. Mas quando eles entraram na fila de um banco para pagar uma conta, e alguém ficava endemoniado, e alguém que estava carregando a presença de Deus manifestava aquilo ali. E não que a presença de Deus só é manifesta através de sinais, mas nesses dias essa era uma das formas em que se manifestava. E talvez nos nossos dias, o simples compartilhar do quanto nós pertencemos a Deus, e eu não falo de nós falarmos para as pessoas, olha, eu sou de Deus, mas falo de ser tão fluido na nossa vida, que esse compartilhar da presença vai se tornando natural, de modo que em alguns lugares a gente não vai mais ser chamado para estar, mas em outros lugares as pessoas vão fazer questão que a gente esteja. Não tem como fazer uma reunião de oração sem fulano. Ah, como ora. Ah, como transmite Deus. Não tem como a gente fazer um culto se a gente não chamar o pastor Hugo. Não tem como a gente fazer um louvor se a gente não trouxer o Mateus. Não tem como a gente fazer, eu estou falando o nome só para você compreender o modelo de pessoas que estão carregando a presença de Deus e que vão compartilhar dessa presença, porque nós não somos, Deus não é exclusivo nosso. Apesar de nós sermos exclusivos de Deus, Deus não é exclusivo nosso. Então esse lugar que nós estamos preparando juntos para que Deus habite é com o propósito de que toda a criação seja tocada.